Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez nos permite estarmos juntos diante da sua palavra, que nos acolhe com teu Santo Espírito, nos dando mais um grande ensinamento nesse dia de hoje. Essa palavra vem falar de encontro comigo e com você. Jesus em Nazaré, olha que maravilha essa palavra. O profeta não é aceito na sua própria pátria. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, de 24 a 30. E lá fala assim: E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram fora da cidade, e conduziram até o alto do monte, sobre a qual estava construída a cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Olha como essa palavra vem de encontro conosco, meus amados. Jesus estava em Nazaré. Jesus tinha chegado na sua cidade de onde ele tinha nascido, de onde ele tinha sido criado, melhor dizendo, em Nazaré. E ele estava saindo de uma sinagoga onde ele tinha falado essas palavras. Ele tinha desenrolado um livro que o ministro da palavra tinha dado para ele, e ele pegou a palavra e leu essas palavras aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou aos pobres para anunciar a boa nova, aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, os cegos a restauração à vista, para sarar a liberdade aos cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Meus irmãos, o Senhor, depois ele enrolando essa palavra, entregou ali para a pessoa ali, e aquele povo ficou todo com os olhos estatalados sobre ele, porque ele estava em Nazaré, a cidade onde ele tinha sido criado. E voltando os olhos para Jesus, falaram assim: mas esse não é o filho de José? Esse não é o filho de Maria? Como que ele tem essa coragem de falar que é Deus, que ele veio para isso? Como que ele tem coragem de falar essas coisas, sendo só Deus pode fazer essas coisas que ele fez? Irmão, aquele povo cresceu o olhar tão grande em cima dele de inveja, porque Jesus tinha sido criado naquela cidade. Os amigos, os familiares, todas aquelas pessoas que tinham sido criadas com Jesus, ficou com inveja de Jesus Cristo, porque ele estava falando que ele era o Messias. Ele era o escolhido de Deus que estava ali no meio deles, e eles não aceitaram Jesus Cristo. E a palavra de Jesus depois continuou logo embaixo falando que nenhum profeta é bem aceito na sua própria pátria. E nós podemos tirar isso para nós, meus irmãos, que quantas vezes nós temos os nossos padres nas nossas igrejas, do nosso lado, no nosso bairro, e muitas vezes nós não aceitamos. Quantos padres que é usado, quantas pessoas que é usado como profeta de Deus, e por ser aquela pessoa que nós conhecemos, muitas vezes rejeitamos. Não, esse aí não tem condição. Olha de onde que esse cara veio. Eu conheci o passado dessa pessoa, como que ele diz com toda autoridade essas palavras que ele está falando? Não pode ser verdade. E aí nós perdemos a graça que Jesus está passando, que Jesus está nos ensinando num dia como esse, nesse dia de hoje. E Jesus ali começa a falar com aquele povo começa a se encher de cólera, começa a ficar com raiva, porque eles começam a duvidar das palavras de Deus. E ele começa a usar depois uma viúva, onde Elias foi enviado. Tinha muitas viúvas, mas somente uma foi enviada em Sarepta. A passagem dessa viúva fala que estava acabando
a sua farinha e acabando o seu azeite, que só tinha um bocadinho para fazer o último pão. E aquela viúva acreditou que aquele homem era o profeta de Deus. E ela fez aquele bocadinho e deu para o profeta Elias. E ela ficou depois com a sua botija de óleo e a sua vasilha de farinha, e não se acabou, porque ela acreditou na palavra do profeta. E assim, outro exemplo também, a palavra de Deus fala de o sírio Naamã. Só ele recebeu a graça, porque tinha muitos leprosos, mas só ele recebeu, porque ele acreditou no profeta Eliseu. Irmãos, assim é a palavra de Deus hoje, não podemos desanimar, porque a palavra fala que Jesus depois continuou o seu caminho. Eles queriam matá-lo, queriam jogá-lo ali onde a cidade tinha sido construída no alto. E ele continuou o seu caminho e não parou. Meus irmãos, ou seja, você não pode parar o seu caminho. Muitas pessoas que estão ao seu lado, muitas pessoas não acreditam em você, mas você não pode parar de falar. E muitas vezes você vai entristecer porque as pessoas da sua própria casa não acreditam nas suas palavras. Ou melhor dizendo, as palavras que estão saindo de você, porque é as palavras de Deus e você fala com autoridade. Não podemos desanimar jamais por pessoas que não acreditam em nós. E é triste. É triste porque muitas vezes você fala umas palavras, outras pessoas falam as mesmas palavras, mas acreditam nas pessoas de fora, mas não nas suas. Mas a graça de Deus é tão grande, a misericórdia do nosso Senhor, que pessoas são convertidas. Porque é a palavra de Deus que sai, quando ela sai com autoridade, pessoas são curadas. E nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, essa palavra que vem no meu coração para falar para você, não desanima da sua caminhada. Passa por entre esse povo, deixa a inveja de lado e continue o seu caminho, que Deus vai te honrar nas suas palavras. Fique em paz, que Deus abençoe grandemente o seu dia, sua tarde, sua noite, a hora que você estiver ouvindo essa meditação, essa reflexão. Fique em paz e até a próxima.